a fala do Abel Ferreira, só aqui. Opa. Que o Palmeiras tem dinheiro. Eu queria lhe dizer, quando ele chegou e éramos vizinhos, eu tinha o mesmo dinheiro que ele. Não é? Aliás, quando eu convidei para vir a casa jantar, quem pagou foi ele. Fui eu que paguei, não foi ele, fui eu. Mas na altura o Palmeiras não tinha assim tanto dinheiro. O que o Palmeiras fez foi apostar na base e vender jogadores. Os títulos trouxeram prestígio, o prestígio trouxeram patrocínios. Isto é todo um ciclo vicioso, mas começou primeiro por apostar na base. Vender 4, 5 jogadores da base, que fez com que nós estabilizássemos financeiramente e que este ano, sim, como a nossa Presidente sempre disse o ano passado e há 2 anos, juntamente com o Barros, que íamos ter uma gestão responsável. E este ano, sim, em função das vendas que fizemos, do Rios, do Estevão, não há como, se queremos continuar a crescer e a competir, temos que investir. Vocês ouviram-me falar dos crocodilos no bolso, ouviram-me aqui uma outra vez, mas isto é só para brincar um bocadinho com como é que se ganha. O dinheiro ganha-se trabalhando, com processos, acreditando em algo, e é fácil, basta olhar para o Palmeiras quando nós chegamos aqui, como é que as coisas foram acontecendo. Isto é um ciclo vicioso. Eu via Bom, voltei aqui, peraí que deu um... Perdão, deu uma travada aqui para mim. Então, essa foi a fala do Abel Ferreira, né? Que ele concordou com o Crespo, discordando. Assim, eu vou dar minha opinião rapidamente aqui, para deixar o Chacon e o Kaique falarem. Eu acho que, bom, em relação ao Crespo, acho que ele foi muito coerente na resposta dele. Eu acho que ele falou tudo que a gente sente, na verdade. E ele falou o óbvio também, né? Mas o óbvio, às vezes, precisa ser dito também. E eu não sei se o Abel se fez desentendido, se ele quis causar, mas eu também acho que às vezes o Abel ele fala certas coisas para realmente tirar o foco do time dele, sabe? Eu acho que às vezes ele cria algumas coisas para realmente, acho que ele pensa em tirar o foco do time dele, falar sobre ele, chamar essa responsabilidade, e muitas vezes isso acaba dando certo. Então, Chacon, você acha que é nesse caminho que o Abel falou isso? Quero saber o que você acha da fala do Crespo também, que foi bem profunda, para a gente pensar, analisar, colocar um pouquinho a mão na consciência. E como a Pri falou, né, era para os dirigentes virem a público falar isso, e acabou com o Crespo explanando sobre isso. Mas eu queria que você falasse um pouco o que você achou da fala do Crespo e também do que o Abel também explanou sobre o assunto. Eu acho que são coisas diferentes, por partes. Primeiro, Abel Ferreira, o capitão óbvio, né? É óbvio que quando você faz essa sequência de movimentos, né, de aposta na base, estruturação, você colhe os frutos lá na frente. Então, poxa, obrigado pela obviedade na frase, né, Abel? A gente não conseguiria nem imaginar que é assim que se consegue algo mais estruturado, né? O nosso salvador, né? Sem ele, a gente não consegue perceber essas coisas. Que coisa, né? Quem diria? Obrigado por elucidar tudo isso, Abel. Dito isso, também ele se faz de desentendido, porque quando ele chega, o Palmeiras já é uma das equipes que tem um grande poder financeiro e que pode fazer as contratações. Se pode é uma coisa, se vai fazer ou não é outra. São coisas. As decisões cabem ao momento, a quem ele pede, a quem ele quer trazer, quem não quer, enfim. Mas o fato é que o Palmeiras já era um clube estruturado financeiramente, e não tanto quanto hoje, fato, não tanto quanto hoje, muito mais. Porque desde que ele chegou também foi feito um trabalho, né, de continuar estruturando o time financeiramente. E também tem um outro ponto, também é muito mais fácil, além de apostar na base, apostar para ganhar dinheiro lá na frente, que é o que o Palmeiras faz hoje, né? Vender pelo preço que quer receber, porque não precisa da grana caindo de forma emergencial. O São Paulo precisa. O que não é uma desculpa para falar que o São Paulo é coitadinho e o Palmeiras, nossa, como o Palmeiras se dá bem nisso. Não, é incompetência do São Paulo de não ter se estruturado. Então, assim, para mim ele foi um capitão óbvio, falando coisas que todo mundo já sabe, mudou absolutamente nada no entendimento de que tem 2 neurônios e eles conseguem se conversar, sabe de tudo isso que o Abel falou, né? Mas eu achei, assim, ele esqueceu de falar que já tinha, sim, dinheiro. Os dois não tinham a mesma quantidade de dinheiro, não.
Só que o Palmeiras, há muito tempo, já tomou uma postura de investimento responsável, de zerar as dívidas, graças também ao Paulo Nobre. Paulo Nobre emprestou um dinheiro, né, para o Palmeiras, basicamente sem juros, né? Então ficou fácil. Você paga as suas dívidas, se ajeita e perfeito. O São Paulo não teve a sorte de ter um Paulo Nobre, né? O São Paulo tem um Paulo Nobre, o que está no chat, né? Mas a gente não sabe se você tiver, Paulo Nobre, manda aí um dinheiro pesado para o São Paulo, tá? Ajuda. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o Palmeiras já era estruturado, né? Então fica muito mais fácil você ter uma gestão consciente, né? E se estruturar financeiramente. São Paulo deveria seguir esse caminho. Mas é mais difícil quando você não consegue esse aporte financeiro sem juros. Aí fica a caminhada mais difícil. Mas o São Paulo, para além disso, pega os empréstimos com juros e não consegue sanar as dívidas, não consegue se ajeitar, né? Então, São Paulo tem um caminho muito mais tortuoso, não só pela dificuldade por conta dos juros e tudo mais, mas também porque é recheado de más gestões uma atrás da outra. É isso, e assim, no final o Abel acaba concordando com o Crespo, que é um processo, né? Esse lance da base do Palmeiras realmente foi um processo, porque a base do Palmeiras antigamente não tinha estrutura nenhuma. Então é algo que ainda está se construindo. E é óbvio que agora, né, realmente é um ciclo. Você ganha títulos, você tem investimento, você vende jogadores, e nisso eu concordo com ele. Mas realmente eu achei que, não sei, se fez desentendido. E aqui o Paulo Nobre trouxe uma coisa que pode confortar o nosso coração, que ele falou que o cartão dele virando, as coisas acontecem. Então vamos esperar esse cartão virar, que o investimento vai chegar para o São Paulo. Paulo Nobre na Omoplata. Pô, se desse para pagar um boleto, tá? Eu sugeria um grande herói que tiver cartão ilimitado, pagar todos os boletos de São Paulo, bota no cartão, aí tem que pagar, certo? Não tem choro nem vela, aí tem que pagar. Não tem parcelamento, quando o cartão é ilimitado, não tem parcelamento. Passa tudo, em 5 anos, a dívida expira, ela caduca. Pô, é verdade. Em 5 anos, assim, você vai ficar com o seu nome sujo para sempre naquele banco. Você não vai conseguir mais empréstimo, nada. Mas quem será o herói a fazer isso? Por favor, precisamos. Não, fica aí a proposta do Chacon. Eu acho que faz todo sentido, sabe? Porque assim, beleza, vai ficar com o nome sujo, mas vai ganhar todo o amor da torcida do São Paulo. Exato. Então, quem quiser se propor aí no chat, pode se colocar à disposição. E é uma boa proposta, boa proposta. Se alguém do São Paulo estiver também assistindo essa live, pode encaminhar aí. Cartão ilimitado, eu consigo pensar, por exemplo, numa funcionária da casa da Champions, né? Isso é verdade. Bacana, muito bem. O Raí Monteiro, que tem 80 empregos, ele trabalha na casa da Champions. Eu vou falar uma coisa, o Raí e o Mauro Betti estão aqui, ó. Você é louco. 37 empregos, meu pai amado. Não tem clima em casa. Tipo, na verdade, eu acho que eles nem sabem onde eles moram, na verdade. Não, o negócio é você nem paga aluguel, mano. Vive na rua. Vive na rua, toma um banho na Smart Fit. É isso, mano. Você quer encontrar eles, você vai na casa, você quer se esconder deles, vai na casa deles. É bem isso, né? E agora, já que você está aí, Kaique, agora vamos querer também saber a sua opinião em relação a isso. O senhor Abel Ferreira ele sempre lembra da gente. A gente sabe, ele sempre lembra da gente, ele gosta de falar aí, né? Falou que o Crespo é amigo dele. E é o que eu falei, né? Eu acho que ele meio que o foco tá no Palmeiras e Flamengo agora, não tem como, né? O foco são os dois times em ascensão já há muito tempo. E você acha que ele faz isso, que ele quis dar realmente uma resposta para o Crespo, que para mim ele concordou no final com o Crespo, né? De uma maneira geral, ou ele realmente usa isso como estratégia? Apesar de usar isso como estratégia, eu acho isso meio paia, vamos dizer assim. Mas eu queria. O que você acha? Você acha que realmente é uma estratégia dele para tirar o foco do time, porque o Palmeiras vem bem, para não tentar deixar o time tão, né, nesse momento? Ou se realmente ele faz sentido alguma coisa do que ele falou? Não, muitas vezes ele usa essa estratégia mesmo, já é conhecida, já todo mundo já ficou muito claro que ele usa essa estratégia. Agora, eu acho que recentemente o clima tem sido tão bélico entre Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no geral, o choque rei, declarações extracampo, polêmicas dentro das 4 linhas, que assim, qualquer declaração ela passa a ganhar uma dimensão que talvez ela nem tenha, né? Então, qualquer coisa que o Crespo falar do Palmeiras
vai chegar no Palmeiras, vai respingar no Palmeiras como algo muito maior ou muito mais grave. E acho que do outro lado também, se viesse uma declaração do outro lado para cá, eu acho que seria também a mesma coisa, porque tá um clima muito bélico entre os dois lados. Agora, eu acho que foi um ato de... nem falha de interpretação, talvez, mas foi um ato ali de desespero do Abel, de repente, para poder tentar valorizar todos os processos. A base do Palmeiras, né, que é o que tem mais gerado frutos financeiros para o Palmeiras recentemente, vendas de valores astronômicos. De repente, um ato ali de tentar valorizar o trabalho do João Paulo Sampaio. Não esquecer que também tem um profissional muito qualificado por trás. Mas, assim, em momento nenhum, o Crespo desvalorizou, né? Ou o Crespo disse que não existe nenhum processo ou que não existe nenhum bom trabalho sendo feito por trás de toda a grana que existe. Eu não quero acreditar que o Abel Ferreira não sabia do passado recente do time, porque quando ele chegou, inclusive na coletiva de apresentação, ele sabia já, né, no trajeto do avião, ele já tinha estudado o nome de todos os jogadores do elenco dele. Mérito para ele. Isso já mostrou que era um cara que estava focado no que ele vinha fazer aqui no Brasil. E não veio só a passeio. E o trabalho dele mostrou isso também. Mas eu não quero acreditar que esconderam dele coisas do passado. Porque, querendo ou não, o que o Chacon disse, já era um time estruturado financeiramente. E quando ele chegou, não é que o Palmeiras não tinha grana, o Palmeiras já tinha grana. A única diferença era a forma que a presidente ou que a gestão da época abria a mão ou não. Porque as questões mudaram muito. O Palmeiras estava apostando muito em muitas vezes aquela questão de você comprar jogador jovem para ter potencial de revenda. As estratégias foram mudando ao longo do tempo. Não era time que abria a mão para poder investir em jogadores realidade. E realidade, eu digo, Vitor Roque, Paulinho, esses caras. Não era um time que contratava jogador de grife. Era um time que contratava, Bruno Tabata, que é um coadjuvante hoje no Internacional, é o reserva do Alan Patrick. Então, ao invés do Palmeiras contratar um Alan Patrick, ele contratava um reserva do Alan Patrick. E tentava fazer esse cara se desenvolver nos processos dentro do clube. Então, mudou a estratégia ao longo do tempo. Então, a grana o Palmeiras sempre teve. A única coisa foi a forma de investir, que começou a abrir a mão também porque ele é muito puxado pelo Flamengo. O Flamengo começou a abrir a mão. Começou a contratar Danilo, Emerson Royal, Saul, Jorginho. E se você está disputando o título com esses times, um vai puxando o outro. Você faz uma contratação, você acha que o cara que está disputando o título com você não vai querer bater de frente e fazer uma contratação também que mexa com o mercado? Dá um recado para o mercado? Não são só eles que contratam. É que a situação financeira hoje, a disparidade financeira hoje e a realidade até de estrutura é muito grande. Mas a gente já viu rival puxando rival. Vou pegar um exemplo. Grandes investimentos do Internacional, hoje eles também puxam investimentos do Grêmio. O Grêmio não quer ficar para trás do Internacional. Lá em Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro também querem fazer contratações. O Cruzeiro fez contratação de monte. O Galo também tentou responder. Então, um rival puxa o outro. Um rival puxa o outro. Quando um está muito bem, o outro também se desespera. Acaba com a questão financeira, acaba com a gestão financeira, a austeridade fiscal, enfim, para poder tentar dar uma equilibrada. Enfim, acho que não foi falta de interpretação. Acho que só foi aquela questão de eu preciso me defender. Eu me senti aqui, eu senti que, de repente, o Crespo quis tirar os méritos. Ele não citou os méritos do trabalho da gestão, da presidência, da direção de futebol, do técnico, do cara que cuida da base. Mas, enfim, acho que não teve nada disso por parte do Crespo e acho que esse clima bélico entre os dois lados fazem com que qualquer declaração seja vista de uma outra forma. Enfim, acho que a gente vai ter que se acostumar cada vez mais a esse tipo de declaração, de repente, sem até nenhuma maldade, ser vista com maldade do outro lado, e acho que se tivesse vindo do sentido contrário também, de repente seria visto de uma outra forma do lado de cá, eu digo do lado do São Paulo também, por conta desse momento conturbado que os dois clubes vivem, viu, Vanessa? Eu acho que faz sentido, Kaique, tudo que você falou em relação a isso. Eu acho que o Abel aproveitou do momento ali, foi questionado sobre
sobre o Crespo. E uma coisa que no futebol brasileiro as conquistas muitas vezes não são tão valorizadas quanto o momento de crise, né? E o Abel sofre muito isso, mas quem critica muito ele é a própria torcida dele, né? A própria torcida dele, que eu não me conformo o tanto que eles reclamam de Abel Ferreira. Assim, rivalidades à parte, eu acho ele um grande treinador, tá? Eu acho ele um grande treinador, e ele quis valorizar o trabalho dele como se precisasse, realmente, como falaram aqui nos comentários, né? A gente sabe que é um grande trabalho, enfim, e tá há muito tempo no Palmeiras, e infelizmente está dando certo.